pessoal, muito boa noite. Hoje eu tenho o prazer de receber novamente Rafael Martins, diretor de CX da Ambev. Hoje vocês estão me vendo aqui de óculos, que eu já não estou enxergando mais nada. Então, Rafa, muito obrigada por ter vindo de novo. Para quem não lembra, o Rafa abriu o CX Now, foi o primeiro convidado do CX Now, mas a gente teve uma péssima experiência com a internet, então a gente convidou o Rafa de novo para vir dar uma aula para a gente aqui sobre B2B e CX. Rafa, super prazer e super obrigado por ter aceitado novamente participar com a gente aqui do CX Now. Cláudia, obrigado pelo convite. Acho que é sempre um prazer estar batendo um papo com você. Eu adoro aquela piramidezinha que fala da cultura do aprendizado, né? Então, a cultura do aprendizado, o primeiro passo é consciência, depois é aprender e depois é falar, né? É ensinar, é discutir. E hoje eu tenho o prazer de falar um pouco com a melhor professora do mercado. Então, é um prazer estar aqui com você. Obrigado pelo convite. Obrigada, Rafa. Nossa, super obrigada. Me conta uma coisa. Eu acho que todo mundo já te conhece, quem vai assistir aqui, mas se apresente, fale um pouquinho da sua carreira. Como é que você chegou a uma diretoria de CX dentro da Ambev? Conta pra gente um pouquinho sobre você e sua história, sua carreira profissional. Legal. Primeiro, falar da Ambev, né? Eu acho que a Ambev é uma empresa de bens de consumo, de bebidas, né? Então, refrigerante, cerveja, uma cadeia grande de produtos, e a gente faz parte de um grupo global. Então, a Ambev é uma empresa brasileira, isso é legal pra caramba na nossa história. Dá orgulho pra caramba e uma responsabilidade gigante com o Brasil também. Então, acho que esse é um ponto bacana, mas hoje a gente faz parte de um grupo também global, que é a ABI, né? Então, presente no mundo inteiro, bastante marcas conhecidas e uma responsabilidade grande com a sociedade, com o nosso time e com os nossos clientes, né? Então, esse é um pouquinho da apresentação da Ambev e um pouquinho do Rafa, tá? Então, eu tenho 12 anos de companhia, vou fazer em janeiro, 12 anos de Ambev. Eu entrei na área financeira da Ambev, passei 2, 3 anos na área financeira. E legal que não foi aquela financeira de controladoria, não. Foi um crédito e cobrança barra todo o sistema de gestão de custos, né? Então, era algo que tinha muito contato com o cliente desde o começo, tá? Então, teve muito aprendizado dessa fase. Depois disso, eu migrei minha carreira para logística, então eu fui 5 anos de logística, e aí eu já fui o regional de Minas, então morei em BH nessa época, cuidei de toda a logística de Minas, né, como um todo, o estado, toda a logística do estado de São Paulo também. Também foi um período muito legal da minha carreira, que agrega absurdamente esse background de logística. Passei 2 anos no headquarter da Ambev, tocando processos de vendas e logística, tá? Então, foi legal que a Ambev tem um pouquinho disso da cultura, tá? Então, a gente passa numa operação operacional mesmo, de campo, então, gerenciar uma operação da Ambev, aí a gente vem para o estratégico, volta para o campo, vai para o estratégico, e esse ping-pong agrega muito na formação do profissional dentro da Ambev. Então, foi um pouquinho disso que eu passei na minha carreira. Então, nessa fase de 2 anos tocando processo de logística e vendas, agregou muito que eu trouxe todo o conhecimento de campo mesmo, né? E conhecimento da vida real de uma empresa do tamanho da Ambev para construção de processos que tendem a direcionar o comportamento de todo mundo e também facilitar a vida do nosso cliente no final, né? Depois disso, eu migrei minha carreira para vendas, então toquei a estratégia de vendas da Ambev, desde RTM, né, Route to Marketing, até toda a parte de tecnologia, e aí a gente começou a entender, né, e sentir na pele o poder do NPS, tá? Então,
o NPS abriu algumas portas para a gente, porque a gente sempre foi uma companhia que sempre teve um indicador na nossa meta, vamos falar assim, focado em nível de serviço. Mas cada ano a gente olhava um indicador diferente, tal, e eram indicadores internos, né? E aí, quando o NPS chegou com toda a força dele dentro da Ambev, querendo ou não, a gente se deu de cara com a opinião de fato do cliente. E isso ajuda demais a construção de um roadmap que, de fato, agregue valor para quem importa, na verdade, que é o nosso cliente. E quando eu falo de cliente, tá, é legal fazer essa divisão. Quando minha área internamente na Ambev, ela cuida de cliente ponto de venda, tá? Então, é o cliente, o nosso primeiro cliente. E a gente tem outra área que é muito mais linkada a marketing, né, construção de marca, tudo isso que é linkada aos consumidores, tá? Então a gente pratica customer experience nas duas frentes. Minha área é muito voltada no business to business, então no B2B. E aí, quando isso foi começando a tomar forma, né, eu estava na área de vendas, aí eu agreguei todos esse background de todas as áreas praticamente que tem contato com o cliente, e a gente criou a área de CX na Ambev. E hoje a área de CX na Ambev é uma união de Customer Experience com transformação digital, tá? Então, toda a parte de transformação digital do nosso negócio também está debaixo da minha diretoria, porque não dá para fazer transformação digital sem ter o cliente no centro, e não tem como fazer Customer Experience sem contar com tecnologia para mudar o patamar da nossa experiência, tá? Então, tá super legal hoje. Temos amigos no mercado, consultorias super competentes, como a Flow, para nos ajudar nessa jornada. Obrigada. Acho que é recíproco de verdade, aí, o tanto que a Cláudia tem ajudado a gente nessa jornada de construir uma experiência ótima para os nossos clientes, tá? Então, esse é um pouquinho do Rafa, esse é um pouquinho da minha carreira, passei por bastante coisa e, pô, é super legal estar nessa área, é uma área que eu sou apaixonado e, querendo ou não, ela é recente no Brasil, né? Eu acho que ela está em fase de construção e a gente... Quanto tempo que ela tem, Rafa? Quanto tempo de área mesmo de CX tem na Ambev? Ela chamava Client Service antes, então ela já tem uns 6 anos de Client Service, e faz 2 anos que ela mudou para Customer Experience, que, de fato, a gente começa a ganhar forma com transformação digital junto. E eu estou 2 anos nessa área, foi quando fez essa mudança. E me explica, qual que é a grande diferença quando você migra de Client Service para CX? O que muda assim, em termos de olhar, na prática? Qual que é o foco principal? Eu acho que esse foi uma evolução dentro da companhia, tá? O Client Service na Ambev nasceu com um propósito super bacana mesmo, que era focado em trazer o mindset de cliente. Começamos dessa forma. Porém, o estágio inicial exigia isso, né? Da gente atuar em coisas básicas, tá? Então, o client service ali na época era muito focado no básico mesmo, entregar um bom serviço de venda, de entrega e de suporte. Porém, a evolução foi muito devido à experiência que a gente precisa construir para chegar a um momento de encantar os nossos clientes, tá? Então, foi olhar além das dores básicas do cliente com a Ambev. Foi olhar, de fato, as dores do cliente no negócio dele, e essas dores, de fato, a gente tem que ser parceiro em todas as horas, né? Não é só para vender os nossos produtos, mas a gente tem uma responsabilidade gigante de ajudar esses pontos de venda a crescerem, tá? Então, faz parte nossa visão mesmo, como a gente colabora para esse mercado crescer, esses clientes crescerem como empreendedores. Então, a gente sabe que é difícil ser empreendedor no Brasil, né? Carga trabalhista, processo trabalhista, carga tributária, né? Tem uma série de dificuldades. E aí a gente precisa pensar maior do que só na nossa relação comercial, né? A gente precisa pensar em como ajudar esse cliente a ter sucesso como empreendedor. E aí a gente se transforma em Customer Experience.
tá? É um pouquinho dessa foi a jornada aí da área dentro da companhia. Maravilhoso, maravilhoso. Rafa, falando do cliente, né, dos pontos de venda, qual que é o grande desafio que vocês têm hoje em relação à experiência do cliente deles, ou numa visão geral, tá, de PDV? Qual que é o grande desafio que existe hoje quando a gente fala em ponto de venda, relacionado à experiência do cliente? Ô, Rafa, hoje não. Vou dividir minha resposta. Eu tô falando que tá trazendo. Hoje não, Rafa. Hoje eu pus o cabo de rede aqui. Aí eu já tô achando alguma conspiração divina, alguma coisa, sei lá. Alguma coisa. Eu tô aqui para nossa internet não cair, tá? Então vai dar certo. Não, vai dar certo. Acho que o grande... Eu acho que a gente precisa dividir ali pré-Covid e pós-Covid, né? Eu acho que a gente está num momento super impactado, o varejo do Brasil, né? Quando a gente fala de restaurantes, bares, é um setor muito impactado pelo Covid e vai mais alguns meses aí para a gente restabelecer a normalidade. Então, o momento atual exige uma atenção especial para que esses empreendedores consigam manter seu negócio, né? Eu acho que essa é a grande preocupação agora. E a gente sabe também que vão aparecer muitos novos estabelecimentos, né? Então, querendo ou não, abrir um bar não é algo burocrático, vamos falar assim. Então, vão abrir muitos pontos de venda, né, à medida que a economia vai voltando, mas também muitos vão fechar. Está super com essa preocupação atualmente e colaborando para esses pontos de venda, para eles prosperarem quando tudo começar a voltar ao normal. Então, algumas iniciativas super legais nesse momento, exemplo, Zé Delivery, é uma plataforma B2C da Ambev, que a gente conectou esses pontos de venda para eles conseguirem fazer delivery e gerar demanda. Tem todo o Brahma Live, né? Então, o circuito Brahma Live, que a gente, querendo ou não, gera entretenimento para o consumidor e isso faz com que eles peçam delivery em casa. Tem o Ajude um Boteco, Ajude um Restaurante, que foi também campanhas legais. Agora a gente está com o Nós. O Nós é um projeto muito, mas muito legal mesmo, porque é além dos rótulos, né? Vamos lá, que é o slogan que a gente está usando. Eu adoro essa frase. Já falei várias vezes com vocês, né? Eu sou encantada pelo além do rótulo, porque a gente vê isso na prática. Não é só um slogan, não é só um posicionamento, nem nada. A gente vê isso na prática. É algo bem grande mesmo. E, pô, a gente romper barreiras de empresas, né? E a gente está todo mundo por uma causa única, então não tem empresas concorrentes, não tem outros segmentos, tem nada. Cara, a causa é única de ajudar o varejo a voltar, é super nobre e é super legal, tá? E é uma série de aprendizados para a gente também, super legal mesmo, mas o propósito é único, é ajudar o varejo a retomar, tá? Então, Covid, eu acho que a grande preocupação é essa, e pré-Covid, um cenário normal, pré e pós-Covid, a gente ainda tem um mercado totalmente analógico, vamos falar assim, né? Então, o nosso ponto de venda hoje ele está no modelo analógico. Então, tem esse desafio de ir para o digital, que provavelmente vai trazer ótimas experiências para o cliente. Acho que a tecnologia pode ajudar muito nessa evolução da experiência desse cliente, tá? Então, esse é um ponto. E o segundo, o que um B2B espera é que ele cresça, que ele tenha lucro, né? Então, como a gente ajudar esses pontos de venda a cada dia crescer mais, é um desafio que toda relação B2B precisa, tá? Então, essa também é uma provocação interna aqui grande, que além do nível de serviço básico, e a gente está falando de uma empresa que tem uma capilaridade muito grande, que é difícil ter um nível de serviço básico bom, porque são muitos pontos de vendas, a gente está falando de PDV
numa região ribeirinha no meio do rio Amazonas, tá? Então a gente chega nesses lugares hoje com um representante de negócio e chega com uma logística. Então é super complexo garantir um atendimento básico nesse grau de dificuldade. Então, além do básico, tem como fazer esse cara ter sucesso como empreendedor, tá? Eu acho que são esses 2 pontos. Agora, Rafa, só para a gente colocar todo mundo na mesma página, porque às vezes a gente vai usando algumas expressões aqui, e para a gente é muito normal que a gente está inserido no cenário, mas tem muita gente que pode não saber o que é nível de serviço quando a gente fala em varejo. Quando a gente fala em ajudar o PDV a vender, que existe uma expressão que eu acho que é muito legal todo mundo entender o que é o selling, o que é sell-out, como é que a gente coloca o foco nos dois. Então, explica para a gente esses conceitos para todo mundo ficar na mesma página que a gente. Tá bom, legal. Então, o nível de serviço, quando a gente fala de uma relação B2B, o cliente ele precisa, primeiro, não deveria ter fricção no processo, né? Então, não deveria ser difícil ele fazer um pedido para uma empresa qualquer. Além disso, tem toda uma parte de relacionamento, né? Então, é importante ter relacionamento com esse ponto de venda, porque ele precisa dos fornecedores dele e essa relação é muito próxima. Essa relação muda o jogo na maioria das vezes, tá? No momento de dificuldade do cara ou no momento que ele precisa do produto porque o cliente dele, né, o consumidor ali está dentro do bar dele, por exemplo, ou dentro de qualquer estabelecimento para comprar, se ele não tiver um produto, é um problema porque ele vai deixar de faturar. Então, tanto fazer o pedido, quanto ter o relacionamento, como a logística acontecer de uma forma garantida, vai para ele. Então, ele precisa entender que ele fez um pedido e esse pedido precisa chegar nele. E quando ele tiver qualquer problema na relação com o fornecedor, ele conseguir resolver esse problema de uma maneira fácil, isso é o que a gente entende como nível de serviço básico, tá? Então, basicamente fazer o pedido chegar no momento esperado e ele conseguir resolver qualquer problema de uma maneira fácil no meio do caminho. Quando a gente fala de sell-in e sell-out, né, são termos importantes. O sell-in é a gente vender para esse ponto de venda. O sell-out é esse cliente, esse ponto de venda, conseguir vender para o consumidor dele. Tá? Então, tem um trabalho grande de sell-in, então, da Ambev vender para esses clientes. Isso tem uma gama de fatores para a gente trabalhar, que vai desde construção de marca, né? O nosso produto tem que ser vendável e tem que ser marcas fortes, tem que ser bom para ele conseguir vender mais, até o nível de serviço que eu acabei de comentar. Isso quando a gente fala de sell-in. Quando a gente fala de sell-out, aí como a gente ajuda esse ponto de venda a vender mais, né, para o consumidor dele, ou ter mais lucro, né, para o consumidor dele. E aí entra todo um trabalho de trade marketing, que é como a gente executa esse ponto de venda de uma maneira que seja atrativa para o consumidor dele. Tem todo um trabalho de precificação, que também tem que ser acessível, e tem o trabalho de marketing / produto, né? Então, o produto mesmo tem que ser um produto de qualidade, é algo que a gente tem um carinho e um empenho gigantesco em construir produtos, de fato, de muita qualidade e que o consumidor deseje, tá? Então, esse também é um cenário que não está no meu mundo aqui, que o meu é PDV, mas o cenário do marketing / inovação de produtos é fantástico, né? Ainda mais quando a gente fala de cerveja, é mais legal ainda. Ainda mais quando a gente fala de Beck's. Aí na hora que você fala de Beck's, aí meu coração até... Cara, a Beck's é um exemplo disso. A Beck's, aí todo mundo que está vendo, exatamente, fazer a propaganda aqui, vale a pena provar, que é um produto construído com carinho gigantesco. Cada detalhe da marca e do produto é escolhido a dedo justamente para construir isso, tá? Então, quando a gente fala de sell-out... Eu sou fãzaça da Beck's. Desculpa, Rafa, vai lá, me empolguei com a Beck's. Quando a gente fala de sell-out, é muito importante a gente trabalhar tudo isso para ajudar o ponto de venda a crescer. E também aí tem toda a questão de precificação, de como ele coloca a margem, de
alavancas de sellout mesmo, que vai desde... Hoje em dia tem uma série de ferramentas de internet mesmo, que a gente consegue melhorar a venda desse cliente. E é muito mais fácil um fornecedor prover isso para os seus clientes do que cada um construir uma coisinha, entendeu? Então, a gente tem um papel legal no ecossistema como um todo que a gente está inserido, que a gente consegue ajudar, de fato, esses pontos de venda a estarem crescendo como business. Legal. Rafa, eu estou olhando aqui para o lado para ver as perguntas e já tem uma pergunta para você aqui, tá? A Caroline Fidelis, ela está perguntando, vocês começaram o NPS relacional ou transacional? Legal. A gente... quando a gente começou, né, a estudar um pouco o NPS, sempre falaram isso, né? O NPS relacional ou transacional, né? Sempre teve esses conceitos. A gente começou pelo relacional, tá? Então, e a gente tem o relacional muito forte dentro da Ambev, então é a pergunta básica mesmo, 0 a 10, e perguntando da Ambev como um todo, e não de cada etapa do processo. O transacional, a gente atua com ratings, vamos falar assim, é o termo que a gente usa aqui dentro, que é a estrelinha, vai de 0 a 5, para alguns processos chaves da Ambev, ou seja, não é um NPS, é um rate mesmo, é um CSAT, né? Vamos falar assim na linguagem do CX, para algumas etapas muito específicas, tá? Então, também a gente não construiu 1 milhão de CSAT, porque acaba dificultando uma coisa que, no final, o NPS nos ajudou, que foi deixar uma visão mais ampla e um guia muito mais simples. E a gente tem, isso a Ambev sempre teve, KPIs operacionais muito fortes. Então, eu acho que esse é uma fortaleza da Ambev, a gente trabalhar com metas e KPIs super fortes operacionais, que quando o NPS veio, o relacional, a gente conseguiu correlacionar de uma maneira muito fácil, porque a gente tinha histórico de muito tempo, tá? Então, hoje a gente tem muito claro quais são os KPIs operacionais que, de fato, impactam o NPS como um todo, e a gente segue o relacional como um guia, a gente fala que a nossa North Star aqui dentro é o nosso guia de percepção do cliente. Muito legal. Rafa, conectando um pouco o CX e transformação digital, e de novo, né, focando nessa questão do B2B, do PDV, existe alguma diferença, talvez seja uma pergunta muito básica, mas existe alguma diferença quando a gente fala em transformação digital para o PDV, considerando os diferentes tipos de bares mais simples, bares mais sofisticados, restaurantes mais simples, mais sofisticados? Como é que eles enxergam isso? Como é que é a adoção, a abertura para o digital e tudo mais? Legal. Internamente, a gente se divide em 2 segmentos grandes aqui, tá? Então, 2 canais, na verdade. Um é os key accounts, então, é os supermercados. Essa turma é muito mais evoluída digitalmente, né? Então, o order take ali, fazer um pedido, já é no digital há um bom tempo, tá? Então, esse cluster de empresas mais organizadas e grandes usa EDI e usa nossa plataforma, que chama Portal AS, há um bom tempo. Quando a gente vai para a rota, que a gente chama aqui, tá? Que é o bar, o restaurante, o boteco e um subdistribuidor ou um supermercado de bairro pequenininho, esse cara já é um pouquinho diferente, tá? Então, esse já é um desafio, porque ele está acostumado com o vendedor passando e tirando o pedido. E aí, sim, tem diferenças grandes entre esses segmentos. Então, quando você pega um bar VIP, que é uma empresa muito mais estruturada, esse cara já usa um meio digital no seu dia a dia. Quando a gente pega um bar mesmo, um boteco mais humilde, que tem alguém, o dono do estabelecimento é alguém com mais idade, já é um pouquinho mais avesso, tá? Porém, eu acho que a pandemia acelerou tudo isso, né? O que a gente vê é que isso tem se
acelerado na prática. Então, de fato, óbvio que a plataforma pode ser muito complexa, toda essa forma da gente conversar com ele e colocar ele no digital tem que ser o mais simples possível, mas na prática tem se acelerado muito, mas tem um desafio grande, sim, no bar menorzinho, tá? O bar pequeno, que é um segmento nosso aqui, esse tem um desafio grande, porque o cliente muitas vezes não quer, né? Ele fala, pô, eu estou acostumado com meu vendedor, eu quero meu vendedor. Aí ele explica, cara, o vendedor vai continuar passando, tá tudo bem, o relacionamento dele é o mais importante do que qualquer relação de fazer pedido. Mas o pedido pode migrar para lá para se sobrar mais tempo com o vendedor, né? Ele fala, não quero, tal. Mas aí a gente já viu uma nova geração chegando. Então, todas as rotas que eu faço é muito legal, né? Toda a visita de mercado que eu faço. E é legal também que isso é forte dentro da Ambev. A gente vai muito para o mercado, a gente está muito presente na vida real mesmo do ponto de venda. Você já vê uma geração nova chegando, né? Então, você já vê o filho, o neto, ajudando essa pessoa de mais idade a usar uma plataforma digital, tá? Então, acho que é questão de tempo, acho que isso vai acontecer. Acho que não é um processo que a gente precisa liderar. Acho que esse é o ponto. E, Rafa, quando você fala dessa transformação digital, isso vai demandar um novo perfil da equipe de vendas? Isso vai demandar uma nova postura, um novo perfil? Como é que você enxerga isso? Sim, com certeza uma evolução. Tá? Então, da mesma forma que o digital nesses segmentos também vão evoluindo, o perfil e o comportamento do nosso time de vendas também tem que evoluir nessa direção. Né? Então, hoje, quando você pega um Key Account, ele é um cara muito mais... ele é um perfil correto para o que o cliente espera. E hoje, o dono do bar que eu falei, por exemplo, bar pequeno, a expectativa dele é um outro perfil. E esse é o cenário atual. Então, à medida que ele vai evoluindo também como negócio, como experiência, né? Porque a experiência, eu acho que hoje em dia, isso está muito interessante no mundo, porque antes a experiência era o que você proporcionava para o seu cliente. Hoje, a experiência é o que ele vive na vida pessoal dele também, né? Então, ele está lá pedindo um delivery para ele fazer um almoço, sei lá, ou pede um táxi via os aplicativos. Cara, o cara abriu uma nova experiência para ele. E aí ele vai falar, pô, como assim? Eu consigo pedir um táxi via aplicativo e eu não consigo pedir cerveja por um aplicativo? Então, isso começa a misturar. E aí, sim, o perfil do representante, né, de vendas ou de negócio deve evoluir junto. Então, primeiro ele tem que saber, ele tem que estar na frente para ajudar esse ponto de venda a embarcar em tudo isso e mostrar tudo isso para o ponto de venda. E também ele vai ter mais tempo quando ele tiver esse digital mais fácil. Hoje ele resolve muita coisa ali, telefone, problema ele resolve, tirar pedido ele resolve muita coisa. Quando o cliente estiver no digital, a gente tende a ajudar, a facilitar muito a vida do cliente, e o papel dessa pessoa, que é o nosso representante, tende a mudar para ajudar esse cliente a crescer mais, né? Ele vai ter mais tempo para isso. Então, evolui, sim, e é um grande ponto de atuação que a gente tem internamente. Rafa, conta para a gente, se você tivesse que dizer duas melhores práticas assim que têm ajudado a Ambev a alavancar um olhar mais centrado no cliente, independente de área, né? De uma orientação maior a clientes, né? Quais são as melhores práticas assim que vocês têm que você acha que é bem legal compartilhar? Porque vocês têm bastante, né? Bastante práticas voltadas para isso. Nossa, tem bastante mesmo. Eu acho que hoje a gente estudou bastante, aprendeu muito. Eu acho que a humildade aí é tudo, tá? Porque, de novo, além do CX ser muito recente no Brasil, tipo, sei lá, tem você que é super referência, mas são poucas pessoas que têm
o seu conhecimento, por exemplo, a sua vivência, né, na prática, porque muita gente tem a teoria, não tem a prática, ou tem a prática, não tem a teoria. Então, ainda está recente, tá? Então, a humildade para estudar, para testar, para aprender, eu acho que é fundamental nesse processo, tá? E isso é algo que a gente tem feito que está dando certo. A gente está, de fato, aproveitando cada momento, sabe? Eu acho que é um aprendizado e é super legal. Faz uma coisa, deu errado, faz outra, deu certo, escala uma, não escala outra. Então, tem várias testezinhos que a gente tem que fazer. Então, esse é um ponto. Humildade, eu acho que é importante, estudar muito e trabalhar muito, né? Eu acho que e é o que me encanta na área de CX, Cláudia, e que eu gosto de falar. Eu falo pra caramba, tá? Aqui os dois falam muito. Eu tô adorando. Fique à vontade. A gente tende a acabar essa live aqui meia-noite, então... Ótimo. O pessoal vai adorar, porque já tem mais perguntas para você ali, ó. Mas, brincadeiras à parte, uma coisa que me encanta é que CX, na prática, não é teoria, e não dá para fazer teoria, e não dá para fazer encantamento se você não trabalhar muito, e não é uma coisa do dia para a noite, uma hora, e é algo que é difícil, e é algo que você tem que cutucar problemas crônicos muita resiliência, né, Rafa? Você tem que ter muita resiliência, que você vai tentar, vai voltar, vai tentar de novo, mas você não pode desistir. Eu costumo dizer que se tem uma coisa que eu sei que todo profissional de CX é brasileiro, porque ele vai, tenta, e ele volta, ele tenta, e não pode desistir de forma alguma. Isso me encanta muito, entendeu? Porque não existe uma fórmula para fazer CX e tudo ficar lindo em um ano. Não vai existir. Então, acho que a paciência, o aprendizado e a humildade é fundamental nesse processo. Outro que é super básico, mas, de fato, foi o que mudou aqui dentro as coisas, foi o NPS mesmo, tá? Então, eu sei que é super básico falar do NPS, mas se você encarar o NPS de fato como uma North Star, como um guia, cara, abre tantas portas e ajuda tanto na mudança do mindset, na repriorização das coisas, na valorizar as coisas certas, que, ajuda muito. E aí, conectado com o NPS, não é só um número, né? Conectado, a gente tem toda uma rotina aqui de PMO, que é o presidente da Ambev, Jean Gereissati, que tem essa agenda super rígida dentro da Ambev, então é uma agenda dele mesmo. A gente passou, todas as empresas, né, passaram uma loucura aí nesse momento de Covid. Essa foi uma agenda que não caiu e não é uma agenda de uma reunião, tá? É um dia com todos os VPs da companhia, mais o presidente e a área de CX, para a gente vivenciar na prática o que o cliente tá passando, e depois a gente tem um PMO para discutir decisões sobre esses tópicos. Então, essa é uma agenda super forte dentro da Ambev. O processo tem que ser de cima para baixo, tá? Então, tem que ter respaldo do presidente, tem que ter respaldo dos vice-presidentes. Então, é uma bandeira que a gente comprou e a gente vai fazer ela grande, tá? Então, é NPS com um PMO organizado e o respaldo da liderança. Então, acho que são essas as dicas aí. E tem bastante coisa, tá? Tem muita coisa mesmo, mas eu acho que essa de ser uma bandeira da companhia e não uma bandeira de uma área, eu acho que é a principal. E o que eu acho mais legal na Ambev é tratar o NPS da maneira que ele precisa ser tratado, como um farol, um direcionador, e igual você chama de North Star, e é isso, o NPS ele precisa ser isso. E aí, essa estrutura que vocês criaram, que eu acho muito fantástica. Então, tem o NPS como direcionador e tem um monte de métrica operacional sustentando todo esse olhar para a operação, né? Fica muito mais simples você identificar se o NPS deu um estalinho ali, você olha para as métricas de operação e encontra onde tem alguma coisa para atacar, né? Isso é bem enraizado mesmo, isso é bem legal, porque esse foi um dilema, tá, Cláudia? No começo, foi legal até. Eu acho que eu nunca tinha te contado a história, mas o dilema tá bom, beleza, agora a gente tem uma métrica, né? Tem um NPS.
cara, como eu vou resolver o NPS? Aí, como o nosso fluxo mental de resolução, de melhoria contínua, né, de KPIs, a gente já tem esse mindset de, tá bom, tem um KPI, tem um gap, analisa como resolver o gap e vai. Então, no começo, a gente, tá bom, e agora? Como eu resolvo o NPS, né? Então, foi muito bom que esse aprendizado de conectar com KPIs operacionais ficou muito tangível para toda a organização, e a gente está falando de mais de 30 mil funcionários, para tangibilizar o que é importante ser tratado. Tá? Então, logo no começo já entenderam que o NPS é um guia e o que precisa ser tratado no dia a dia, de fato, são os KPIs operacionais. Então, essa é uma pegadinha que o NPS muitas vezes traz, e se a companhia não está estruturada a ter os KPIs operacionais, provavelmente vai ficar tentando achar pelo em ovo aí, o NPS não mostra os pelos nos ovos, não. Não mostra. O NPS, ele te sinaliza, mas ele não te mostra. Se não, eu concordo com você, se não tem os KPIs operacionais, você ainda está na base do feeling. Aí você corre lá para os comentários não são suficientes para te mostrar onde atacar. Aí você vai para criticar a métrica, aí depois você critica a métrica porque não está funcionando. Aí vem uma bola de neve gigante que a gente já viu. Olha, Diogo. É isso. E temos que ter cuidado, sinceramente. Temos que ter cuidado. Eu ia falar que temos que ter cuidado, de fato, porque agora todo mundo quer usar o NPS, né? Se não tiver uma maturidade organizacional para usar, acho que ele atrapalha mais que ele ajuda, muitas vezes. Com certeza. E ele tira o foco do que é importante para todo mundo ficar discutindo a métrica, a quantidade de clientes, perguntou certo, não perguntou certo, e esquecem de olhar a operação. Diogo Melnick, como garantir e monitorar a experiência do cliente num segmento que está caminhando para personalização com cervejas artesanais? Legal. Eu acho que a experiência, né? E aí que é o que um monte de coisa me encanta aí na relação de CX, mas é tão importante a transformação digital andar junto, porque a personalização vem suportada por muito analítico, por muita inteligência artificial, por muita tecnologia, tá? Então, quando a gente fala de uma empresa pequena, poucos clientes, você consegue com as pessoas só as pessoas fazer tudo. Todo mundo ter um mindset de customer experience também não é fácil, mas também não é tão complexo. Quando você tem uma empresa com 30 mil funcionários, você garantir que os 30 mil tenham um mindset certo, que vão atuar como dono, que tenham a autonomia necessária para garantir uma experiência personalizada e muito boa, é um baita desafio, tá? E é isso que a gente trabalha muito para conseguir cada vez mais descatracar, dar autonomia e botar o mindset certo para empoderar quem está na ponta. Mas não é um processo simples, é um processo de longo prazo também. Então, eu acredito muito na questão de tecnologia para ajudar isso. Ela vai mudar o patamar. E aí o digital consegue ser eficiente nesse nível. E aí, pensando em cervejas artesanais, né? De fato, vão ter, já existem vários estabelecimentos que trabalham com isso, e a gente precisa estar posicionado para isso também. Então, hoje, temos no nosso portfólio várias cervejas artesanais, somos parceiros de vários também, então tem muita coisa legal nesse campo do artesanal, e a gente, pensando no ecossistema como um todo, né, é fundamental a gente apoiar isso. Então, tem muita pequena empresa e artesanal que a gente apoia, tá? Não é da Ambev e a gente apoia. Tem algumas cervejarias que produzem nas nossas cervejarias, porque os caras não conseguem, eles não têm escala. Então, a gente libera algumas linhas para eles produzirem. Tem bastante coisa legal para agregar para o ecossistema inteiro, tá? Então, quando a gente fala de uma responsabilidade, a gente tem responsabilidade com o ecossistema. E não, a gente não tem responsabilidade com a Ambev só. Rafa, fala um pouco mais dessa responsabilidade com o ecossistema para a gente, porque eu acho que isso é tão forte na Ambev, é um compromisso
tão grande, tão forte, que eu acho que vale a pena todo mundo entender um pouco mais. Quando você fala de ecossistema, o que é o ecossistema nesse mercado? Como é que a Ambev enxerga isso? Porque isso é muito forte de vocês. Eu acho que assim, quando a gente pega, sei lá, as top 10 empresas do Brasil, tem uma responsabilidade muito grande, né? Então, a gente está falando de muitos funcionários, a gente está falando de muitos fornecedores, a gente está falando de muitos clientes e a gente está falando de muitos consumidores, tá? Então, quando a gente se divide aqui, né, basicamente 3 grupos. Primeiro é o nossa gente, né? Então, esse é o principal fortaleza da Ambev, é o time mesmo, é a cultura, é algo que a gente tem muito orgulho, porque, de fato, é uma empresa que nasceu brasileira e cresceu e ganhou o mundo, então a gente tem orgulho disso. Mas, de fato, é uma cultura diferente. Tá? É uma cultura que tem o dono do negócio muito forte. Tipo, a gente é dono mesmo o vendedor que atende X pontos de venda, ele é dono dessa área mesmo e ele tem esse sentimento. Tá? Então, isso é algo que está na companhia inteira. Então, o primeiro ponto é a responsabilidade com os nossos funcionários. Tá? Isso é super importante. O segundo é com os nossos clientes e consumidores. Então, os clientes é toda essa cadeia de empreendedores que vendem os nossos produtos. Então, são muitos clientes no Brasil inteiro. E esses caras, eles dependem da Ambev e dependem dos outros também. Mas hoje, se a gente for olhar, 60% mais ou menos do portfólio do ponto de venda é vender cerveja, refrigerante, é bebida, né, como um todo. Então, a gente tem uma responsabilidade dentro do negócio dessas pessoas. Os consumidores também, levar produtos legais, e aí eu não sei se todo mundo sabe, mas a nossa visão como companhia, a nossa missão é unir as pessoas para um mundo melhor, tá? Que é super bacana. É muito legal. E, de fato, é isso, né? A cerveja ou a bebida está num momento de confraternização, está num momento legal, está num momento de amizade. E é isso, entendeu? Eu acho que tem muito campo para o nosso consumidor, e isso é o que construiu, né, a companhia até hoje. O consumidor celebrar os momentos bons da vida dele com os nossos produtos. Então, construir esse ecossistema. Então, desde fazer uma festa, desde apoiar um evento, desde estar presente em um restaurante que o cara vai comemorar bodas de ouro, sei lá, dele, e aí vai. Então, momentos especiais a gente precisa estar e colaborar para esses momentos especiais. Então, essa parte é importante. Então, clientes e consumidores é isso. E tem uma terceiro pilar que é super forte e agora acho que está super em pauta, que é a sociedade, né? Então, as maiores empresas do Brasil, elas têm um papel na sociedade que precisa, de fato, empenhar e executar as coisas importantes para a sociedade brasileira. E isso tem alguns exemplos super legais agora da pandemia, álcool em gel, fábrica de máscara, a gente tem o projeto AMA, que é muito legal, que é a Água AMA. Não sei se todo mundo sabe, mas todo o lucro que existe da venda dessa água, a gente destina para levar água potável para regiões carentes. Tem o projeto Voa, que é com a Gerando Falcões, que é o que a gente entende que a gente faz bem, que é gestão, né? A gente faz esse trabalho voluntário para ONGs, de profissionais da Ambev, ensinar gestão e ajudar essas ONGs a ter uma gestão melhor e ter ajudar mais gente. Então, tem muita ação social que a gente não fica falando, né? Eu acho que nesse momento de pandemia, acho que foi importante falar, porque puxa muita gente para fazer igual. Então, é importante falar justamente para ser exemplo, tá? Mas a gente não sai divulgando tanto assim, a gente até poderia divulgar mais, eu acho que até tem que divulgar mais para ser exemplo, mas tem muita coisa legal que acontece. Por sinal, esse programa que chama Voa, que é o de ajudar ONGs, junto com o Gerando Falcões, eu ajudo uma ONG, porra, é um trabalho gratificante ao cubo, né? Porque na prática você coloca tudo que você aprendeu na sua carreira
em prática para um bem maior, entendeu? Porra, é muito gratificante, muito legal. Vai lá para ajudar e você também é ajudado, né, Rafa? Você vai lá para ajudar e você também é ajudado. Isso é muito, muito legal. Muito bom. Ó, tem até Lucas Carvalho está dizendo aqui, parabéns, Rafael e Ambev, que nessa pandemia tem sido super coerente com a missão da companhia. O nosso sonho é unir pessoas para um mundo melhor. Estão dando exemplo de cuidar das pessoas. E isso é muito legal. É de uma empresa brasileira desse porte, o papel que está representando é de sentir um orgulho gigante, gigante. A gente fica até emocionado aqui, Cláudio, de verdade, porque é muito trabalho, de fato, para a gente conseguir colocar isso de uma maneira legal para todo mundo que cerca, tá? Então, é um trabalho, de fato, intenso para isso. Então, de fato, dá orgulho. Acho que é isso. Dá um orgulho pra caramba. Bruno Galdino está dizendo, Rafael, acredito que no futuro breve os vendedores serão condutores de experiência, condutores culturais e até condutores culturais. A Ambev já tem um olhar atencioso para essa curadoria na relação com os clientes B2B? Sim. Tem um trabalho grande que a gente tem que fazer, tá? De conhecer a fundo o cliente. Então, hoje, esse conhecimento a fundo está muito na nossa relação. Então, hoje, a pessoa lá da ponta tem esse know-how, tá, do cliente, tem essa informação. E a gente precisa, cada vez mais, colocar tecnologia para isso ser alguma coisa conectada com um todo, tá? Que aí a gente consegue se personalizar, surpreender, consegue fazer um monte de coisa legal. Então, tem de fato esse trabalho de evolução nessa linha, de trazer a informação para dentro, conhecer de fato o cliente na pessoa física mesmo, de uma forma estruturada, tá? E não só no relacionamento lá da pessoa na ponta. O principal é o relacionamento dele na ponta, tá? Então, esse é o principal sempre. E pensando em mundo é importante, pensando em Brasil, acho que é até mais importante, porque o brasileiro ele gosta de relacionamento, isso não vejo acabando, eu acho que vai por muito tempo, tá? Então, o papel da pessoa da ponta é super importante. Então, a gente treina muito isso, treina muito essas pessoas, mindset, evolução de mindset, evolução de comportamento e capacitá-los para atender cada dia melhor esse ponto de venda, né? Então, quando eu falo capacitá-los, se a gente tivesse a informação do ponto de venda num nível, sei lá, gigantesco, assim, né? Então, cara, qual é o dia do aniversário da mãe do dono do ponto de venda? Pô, dá para fazer coisa legal para caramba e dá para a gente munir esse representante que chega até o ponto de venda de uma maneira muito mais legal. Então, é um desafio, tá? Então, é algo que não é rápido, mas estamos indo nessa direção. Rafa, como é que você você enxerga? Respondi, mas... Não, respondeu. Eu tenho um amigo meu, que eu não sei nem se ele está assistindo, que ele fala assim, quando alguém te fizer uma pergunta, se você não conseguir convencer, confunda, que aí pelo menos ganha tempo. Se você não conseguir convencer, confunda. Mas eu acho que você, pelo menos a mim, você me convenceu. Eu não sei se o Bruno, você escreve aí, por favor, se o Rafa te convenceu ou se o Rafa te confundiu nesse sentido. Rafa, como é que você enxerga o futuro dos PDVs, e aí não só relacionado ao mercado da Ambev, daqui uns 5, 10 anos, o que a gente vai ver de muito diferente aí nos PDVs da vida aí? Quanto vale essa pergunta aí? Vale bastante, hein? A gente vamos trabalhar com o universo aí de 3 anos, vai. Os 5 anos eu não faço ideia, tá? Tá bom, não, tá o universo ótimo. de 3 anos, mas eu acho que o digital vai ser muito presente, eu acho que as relações vão ser muito digitais, logística vai ser game change, então eu acho que vai mudar o jogo a logística, né? Isso é muito legal, isso a gente já fala. Eu tinha um chefe que falava isso para mim, e falava, Rafa, no final das contas, o cara é fantástico, é super legal. Ele falava, no final das contas, quem chegar mais barato vai ganhar o jogo. É isso. Então, o chegar mais barato, ele
é super desafiador, né? Porque como chegar? Essa é a primeira pergunta. E pega um Brasil, né, que é um país continental, o chegar é muito difícil. Então, você pega várias regiões que são área branca, ninguém chega lá. Então, para um cara chegar lá, né, para um fornecedor chegar lá, passou por uns 5 processos. Então, tem 5 pessoas ganhando dinheiro ao longo da cadeia. Ou seja, o consumidor vai pagar um absurdo numa lata de cerveja, porque foram 5 empresas ganhando dinheiro ao longo do caminho até o produto chegar. Tá? Então, eu acho que malha logística e hubs, tal, acho que isso vai ser algo que vai mudar, vai ser diferencial. Então, relacionamento via digital super forte, algoritmos jogando o jogo aí deles de uma forma que também vai ser diferenciada. Mas eu acho que o relacionamento continua super forte e vai ser diferencial também. Relacionamento, acredito que vai continuar bem forte. E Customer Experience é a palavra, né? No final, as empresas que desenharem coisas, produtos, serviços para a necessidade do cliente, vai ganhar o jogo. Então, é por isso que é tão importante a gente mergulhar em Customer Experience, a gente formar profissionais de Customer Experience super preparados. Eu acho que essa é a minha contribuição aqui, por isso que eu gosto de fazer esses bate-papos e conversar com as pessoas, porque a nossa função, né, como profissional de Customer Experience é super nobre, porque no final a gente ajuda a ser ajudado, vamos falar assim, né? Então, a gente, como consumidor, o que a gente mais quer é experiências boas, sem fricções, justas. Então, criar esse mindset em todo mundo, imagina toda empresa ter esse mindset enraizado. Quem vai se beneficiar é o consumidor, quem vai se beneficiar é a sociedade, quem vai se beneficiar é a gente como pessoa, né? Então, quanto mais profissionais a gente formar nessa direção, muito legal, vai ser o daqui 3 anos. Muito bom, muito bom. Rafa, você acredita que nessa transformação toda, conexão emocional com o cliente, porque a gente está falando muito do digital, né? É digital e digital e digital. E aí você fala, não, mas o relacionamento, mas eu estou entendendo que é aquele relacionamento pessoa a pessoa, né? Como é que vocês enxergam no B2B varejo, né? No B2B varejo, como é que vocês enxergam essa questão de conexão emocional? Porque eu tenho uma conexão emocional com a Ambev, eu consumidora final, com a Ambev. Mas quando a gente está falando de PDV, você enxerga isso, essa questão de conexão emocional? Ou vamos para o comercial mesmo, vamos para o desconto, para a conveniência, para um benefício e tudo mais? Acho que esse é o grande desafio, tá, Cláudia, do B2B, de relações business to business. Porque eu acho que no business to consumer, ali, no B2C, eu pelo menos tenho na minha vida algumas empresas que me ganharam e, cara, eu sou fiel e é isso, porque eu tive uma relação legal, me encantou, tive uma conexão emocional. Vamos que vamos, é difícil largar. Tá? Mas na relação B2B, lembra que o objetivo é ganha-ganha, né? Então, as duas empresas precisam ganhar, né? O fornecedor e o cliente, os dois precisam crescer junto e é uma relação total ganha-ganha. Então, eu acho que primeiro, o emocional vai ser no ganha-ganha, tá? Então, quanto mais um ganhar com o outro, os dois ganharem juntos, né? Vamos falar assim, esse é uma conexão emocional grande, porque no final a gente vai estar celebrando a mesma coisa. Porém, eu acredito sim que, pelo menos no nosso ramo aqui, tá? Não posso falar de outros, mas no nosso ramo eu acredito que a gente consegue se conectar emocionalmente sim com o cliente, porque no nosso ramo é um segmento muito dinâmico, né? Então, hoje, um exemplo, tá? Sexta-feira à noite, um ponto de venda, sei lá, quinta-feira à noite, ou quarta-feira, vamos falar assim. Quarta-feira teve jogo, vendeu pra caramba, o cara já está sem estoque, ele sabe que a demanda de sexta-feira já é alta. Concorda que ele precisa fazer o pedido e receber na quinta ou na sexta de manhã para pôr o produto para gelar, para estar vendendo sexta-feira à noite? Então, é uma relação de confiança, é uma relação de
credibilidade, né? Então, eu acho que confiar já é um grande conexão emocional, tá? Então, ganhar a confiança do cliente é o primeiro step aí dessa relação emocional, dessa conexão. E o próximo passo é conectar ele no coração mesmo, né? Que é super desafiador, mas tem várias coisas bacanas a serem feitas. Eu não posso compartilhar todas, Não. mas tem bastante coisa legal, tá? Tem muita coisa legal que você fala, caraca, essa foi além dos rótulos, essa foi diferente. Tem muita Muito coisa bom. legal. Ah, ansiosa para ver. Rafa, vocês, com esse movimento todo que a gente está passando, vocês trouxeram de uma maneira muito forte as lives, né? E criaram lives aí que entraram, bateram recordes e tudo mais. Você enxerga o mercado de entretenimento, que vocês estão diretamente envolvidos, né, nesse mercado de entretenimento, você enxerga como, depois que isso tudo passar, chegar a vacina, a gente acreditar que a gente está, que as coisas, né, não estão voltando, não vou nem usar aquela expressão, que eu tenho um pouco de birra daquela expressão que todo mundo usa aí, mas na hora que a gente puder sair na rua sem máscara, vamos dizer assim, melhor do que dizer aquela expressão, você acredita que esse novo formato de entretenimento que veio muito forte, ele continua, não continua, vai mudar um pouco, vai ter um outro peso? Unir as pessoas para um mundo melhor, né? Eu acho que eu, pelo menos, sou uma pessoa que gosto de relacionamentos humanos e torço para que tudo volte, que as pessoas se encontrem, que se conectem, que façam festa. É só coisa legal, né? Quando isso acontece. Acho que as relações já vêm se transformando, né? Então, acho que o WhatsApp é super forte. Você pega relacionamento, quando você vai para os Estados Unidos, sei lá, 50% dos casamentos nasceram via rede social. Então, acho que os relacionamentos já vêm mudando e já vêm indo para o digital. Acho que, de fato, ganha um pouco de peso, tá? Porém, eu acredito muito no outro buzzword aí do momento, que é conectar o físico com o digital, né? Juntar integração online e offline. Então, você vê uma Amazon querendo ter loja física, você vê várias empresas nessa direção, que é ter o físico e ter o digital. Eu acho que no nosso caso é parecido, tá? Então, acho que o digital vai estar na pauta. Eu acho que foi algo novo que apareceu e é legal, né? Querendo ou não, dá acesso a muita gente e é legal. Isso é importante, né? Ter acesso. Acho que quando vai para o ramo de educação, porra, isso muda o jogo, vai ser ótimo para o mundo, né? A educação chega em qualquer lugar, vai ser fenomenal. Então, acho que a gente tem que aproveitar, sim, a parte boa do digital, mas a relação humana é muito legal, né? Eu acho que é difícil a gente perder alguma coisa que é legal, né? Então, acho que festa é algo legal. Acho que todo mundo gosta de festa. Então, eu acredito que vai continuando, mas vai ter algumas mudancinhas, sim. Eu acho que tende a combinar, vai ter um mix dos dois e vai ter que todo mundo se adaptar. Eu tava pensando isso um dia, né? E eu falei, gente, na hora que isso tudo passar, que a gente está com essas lives aqui, a gente vai continuar tendo as lives ao vivo, né? Acontecendo, você vai poder pagar para isso, só que você vai viver uma baita de uma experiência, ou você vai poder assistir de casa também, né? Então, eu tenho essa. Para mim, não vai existir. Vão existir os eventos exclusivos, físicos, né? Presenciais. Mas eu acho que esse que conectar os dois, como você está trazendo, vai ser o grande diferencial. Você vai falar assim, não, essa live eu vou assistir de casa, agora essa aqui não, essa aqui eu quero ir, porque lá tem uma baita de uma experiência. E aí nasce uma oportunidade diferente para as marcas de investirem no presencial, que antes só no presencial era um baita investimento, mas ficava limitado a quem ia no evento. E agora vem para as marcas, investe no presencial e ganha visibilidade ilimitada. Isso aí, para mim, eu acho que vai ser um grande ganho do entretenimento, sabe? Vai ser, com certeza vai ser mesmo. Vai atingir muita gente, vai mudar bastante. Eu acho que esse daí é um campo de inovação.
Então, também é outra palavra super forte dentro da Ambev, é inovação, e eu acho que esse mindset inovador é fundamental também que os profissionais tenham para estar conseguindo seguir isso, porque abriu um mar de oportunidade, né? Eu acho que essa é a palavra. E é muito louco, tá? Eu cheguei, falando em entretenimento, eu cheguei na casa do meu sobrinho tem 12 anos. Um tem 12, o outro tem 8. Cara, deve fazer mais de um ano isso. Eu cheguei lá e eles, pô, vai ter um show hoje no videogame e tal. Legal. E eu adoro conversar com eles, viver o que eles estão vivendo, para entender um pouco a cabeça para frente, né? Aí, beleza, entrei com eles lá no Fortnite. Cara, tem um show dentro do Fortnite, né? Então, tipo, um DJ tocando, todo mundo entra no videogame, vai até o show e fica lá, dançando com com o avatar lá do Fortnite. Pô, é isso, né? Tipo, já há um ano atrás já aconteceu, agora vai aumentar. Então, abriu um campo gigantesco de oportunidades. Mas eu acho que o MVP, na verdade, que a gente teve disso, chamava Second Life. Eu não sei, é da sua época, tá? Porque era da minha época também. O Second Life, eu acho que ele foi um MVP para muita coisa que a gente vai ver agora, tá? Então, primeira vez que eu entrei no Second Life, eu fiquei 4 horas, que eu achava aquilo muito sensacional. Não é da minha época, não, mas eu ouvi falar que é bem bom. Tá bom. Tudo bem, viu? Muito bom. Rafa, queria te agradecer, dizer que eu sinto um orgulho, não é que vocês são meus clientes, não, mas eu sinto um orgulho enorme da Ambev por ser brasileira e representar isso tudo. É fantástico. E a cada ação que eu via você somando nesse momento que a gente super precisava em tudo, em deixar a gente mais feliz, em ajudar em questão de saúde, e foi em várias frentes ao mesmo tempo. Eu acho que todo mundo que está participando aqui, eu queria agradecer a Ambev, foi muito bacana, está sendo muito bacana. Isso eu já falei isso várias vezes com vocês, que essa expressão, além do rótulo, para mim, tem um peso gigante, eu admiro pra caramba. Super obrigada, é sempre um prazeraço conversar com você, foi muito, muito bacana, e nos falamos muito mais vezes. Ótimo. Cláudia, obrigado de novo pela oportunidade, obrigado pelos agradecimentos, sempre à disposição, tanto da Flow, tanto do ecossistema de CX aí, que eu acho que, de novo, temos uma responsabilidade de formar profissionais de CX que tenham a teoria e tenham a prática muito enraizada. Acho que isso todos ganham. Então, conta comigo aí para o que você precisar. A live está tão legal que eu vou te ligar na sequência aqui, a gente continua conversando. Tá? A gente pode continuar aqui, só mandar mais perguntas aí, só falar. É sempre um prazer gigante. É muito bom falar com você. Obrigadão, tá? Obrigadão mesmo, e muito obrigado aí por todo mundo que acompanhou a gente. Obrigada, gente. Pessoal, obrigada. Amanhã a gente tem mais. Amanhã a gente tem um mercado. Olha, Rafa, o mercado que a gente vai receber aqui amanhã. Nós vamos receber aqui a VLI Logística, diretor comercial da VLI Logística, o Lorenzi. E aí, se você parar para pensar, a VLI Logística, ela é logística ferroviária. E como logística ferroviária, ela já tem várias iniciativas internas de CX sendo desenvolvidas, um olhar muito legal de experiência do cliente, e o Lourenço ele vai compartilhar isso com a gente. Então, às vezes, a gente pensa, né, que em alguns mercados muito B2B, tradicionalizando, tal, não vai ter esse olhar, é muito difícil ter esse olhar de CX, e a gente tem vários exemplos aqui, né? Ano passado, a profissional de CX que ganhou é do mercado marítimo, né, da Tecon Salvador, que mexe com navios e tudo mais. Amanhã vem aqui logística ferroviária. Então, CX está em tudo quanto é lugar e não tem diferença entre B2C e B2B quando a gente precisa focar em cliente, né? De fato. Bom, vai ser um prazer ver amanhã. Obrigado. Obrigada, Rafa. Gente, até amanhã. Um abraço. Obrigadão. Valeu. Se quiser me buscar no LinkedIn, fica à vontade. Eu vou deixar nos comentários aqui, tá, Rafa? Vou deixar todos os links, LinkedIn e tudo mais. Tá bom. Valeu, gente. Agora. Obrigado. Obrigada, gente. Tchau, até amanhã. Obrigada, Rafa. Valeu.